gente fala sobre esse tipo de terapia, você fala que a terapia que você pratica é a terapia conversativa, né? Sim. Onde você consegue identificar a condição, né, do seu paciente, né? É, como que você consegue lidar quando a pessoa ela vem com transtornos, né? Não só, como você falou, que é diferente a ansiedade do que uma pessoa que tem transtorno de ansiedade. Por que que eu estou te perguntando isso? Eu conheço pessoas que têm transtorno da parte de depressão. Eu já tive transtorno de ansiedade, já tive mesmo, Uhum. de crise de pânico. E engraçado que na época que eu tive, eu não sabia que isso era uma doença. Eu achava que eu realmente estava Uhum. passando mal. Sim, Eu não sim. tinha essa noção, né? Porque eu nunca fui uma pessoa de ficar doente. Pelo contrário, entre os meus irmãos, eu sempre fui a mais saudável. Eu sempre fui que saía na rua descalça, corria descalça, brincava no meio da rua, mexia na terra, subia nas árvores. Então, sempre tive muito esse contato com a natureza. Então, minha saúde ela sempre foi lá em cima. Eu nunca tive problema de ficar doente. O máximo que eu ficava doente era uma gripe anual, né? E quando vinha anual, que Sim, é aquela coisas gripe que vem, normais, todo né? mundo Sim. tem, né? Então, tipo, até os meus 30 e poucos anos ali, eu não tinha essa ideia. Eu sabia que era uma depressão, sabia de alguns transtornos, mas eu não sabia que a ansiedade ela era um transtorno, né? E eu imagino que, assim como eu cheguei no hospital sem saber que era aquilo, e a médica falava para mim que eu estava ansiosa, eu falava, não, se eu não sou ansiosa, mas eu não Hum. sabia que aquilo era o transtorno. E ela, não, ansiedade é isso. Ela foi me explicando para eu conseguir entender. E aí eu entendi que eu estava doente, mentalmente. E assim, eu tive um processo para poder sair disso, para poder sair desse transtorno. E é uma coisa que eu não aceitava era ter que me tratar com remédio, eu não queria. Eu procurei outros métodos, desde na época que comecei a fazer o funcional, o crossfit também, Sim. né? Eu tive que parar por conta da pandemia, fiz outras coisas, mas assim, eu tive que, assim, e algumas vezes esse transtorno ele voltava. E eu já tendo controlado aquilo. Mas às vezes voltava. Eu sei como lidar até Uhum. hoje. Se Sim. voltar, eu sei como lidar. Mas assim, existe a possibilidade da pessoa que teve isso no passado não ter mais, ou isso é sempre uma condição que pode voltar. Pode acontecer. Pode acontecer devido a alguns traumas, devido a algumas situações que essa pessoa venha a passar. Uhum. Ela pode São ocorrer. gatilhos, São né? gatilhos. Talvez É, aquele gatilho que lá atrás desencadeou aquela vez, né? Pode ser que aconteça uma história parecida e uhum. venha, O meu entendeu? gatilho hoje é falta de dinheiro. Não posso ficar sem dinheiro. Ah, eu acho que o meu também. A gente- Se ficar sem dinheiro, a crise de ansiedade ela vem. Então, por isso que eu trabalho muito pra gente Muito ter pra. dinheiro. Então, aí como eu falei, a ansiedade em si é normal a gente ter. Sim. O difícil é quando chega nessa parte que vira um transtorno de ansiedade. Sim. Na terapia conversativa, na realidade, há paciente, há pessoas que eles precisam ser ouvidos, Uhum. né? Às vezes você ouvir o desabafo de um paciente, de alguém, ele vai se sentir talvez 70% melhor do que ele estava, né? Uhum. A escuta, ela cura, porque assim, o paciente às vezes ele sente, nossa, eu estou sendo ouvido. Uhum. Alguém se importou com a minha situação, né? Sim. E então chega assim, paciente com esse transtorno pra gente, naquele momento ali, a gente pode trabalhar a respiração diafragmática, entendeu? Que vai ajudar esse paciente ter o controle ali da situação, que vai melhorar aquele transtorno que ele tá. E às vezes é muito necessário a terapia medicamentosa. Uhum. Porque às vezes esse paciente com um transtorno de ansiedade, ele não está conseguindo dormir. A cabeça dele Sim. trabalha 1000 por hora, Uhum. né? Então, esse paciente, ele vive em todo momento no limite. A Sim. sua mente, em todo tempo, está pedindo socorro, Sim. entendeu? Então, imagina uma pessoa 2 dias sem dormir. Complicado. Então, ele não vai ter só o transtorno de ansiedade, ele pode ter um surto psicótico. Sim. Né? Então, quando a gente fala do transtorno de ansiedade, a gente está falando de coisa séria.
Uhum. entendeu? A gente está falando que existe uma pessoa pedindo socorro, né? Como pede? E como pede socorro. Aí, às vezes, algumas pessoas falam assim, ah, é frescura. Não, não é frescura, Não é é real. frescura. É real. É uma emergência emocional, sim. Entendeu? Que precisa ser tratada, que precisa ser ouvida, que precisa ser acompanhada, Sim. tá?